Capítulo 10. 2 dias antes. Hotel Scrooge. Victor manteve a porta do quarto do hotel aberta enquanto Mitch entrava carregando Sidney, ferida e ensopada. Mitch era enorme, tinha a cabeça raspada. Quase cada centímetro de pele exposta era tatuado, e sua largura era compatível à altura da garota. Ela conseguiu andar, mas ele havia decidido que carregá-la seria mais fácil do que tentar fazer com que ela se apoiasse no seu ombro. Mitch também carregava 2 malas que deixou ao lado da porta. Acho que vai servir, comentou ele animado ao observar a suíte luxuosa. Victor deixou outra mala muito menor no chão e tirou o casaco molhado pendurando-o. Então arregaçou as mangas enquanto instruía Mitch a colocar a garota no banheiro. Sidney esticou o pescoço ao atravessar o quarto sendo carregada. O Hotel Scroll, localizado no centro de Merritt, tinha tão poucos móveis que ela se perguntara se não haviam jogado a mobília fora. Espegou olhando para o chão para ver se havia marcas onde cadeiras ou sofás estiveram algum dia. Porém, o assoalho era todo de madeira, ou de algo feito para parecer madeira, e o banheiro era de piso frio e azulejo. Mitch a pôs debaixo do chuveiro, um espaço amplo de mármore sem porta, e deu fora. Ela tremeu, sentindo apenas um frio intenso e penetrante. Victor apareceu alguns minutos depois, trazendo várias roupas. Algumas dessas devem caber em você, sugeriu ele e largou a pilha na bancada ao lado da pia. Ficou do lado de fora do banheiro enquanto ela tirava as roupas molhadas e examinava a pilha, perguntando-se de onde aquelas roupas tinham vindo. Parecia que eles haviam roubado de uma lavanderia, mas elas estavam secas e mornas, então não tinha do que reclamar. Sidney, gritou ela por fim, a voz abafada pela camiseta que estava tirando, ainda presa na cabeça, e pela porta entre os dois. É o meu nome. Prazer, respondeu Victor do corredor. Como é que você fez aquilo? Gritou ela enquanto vasculhava as camisetas. O quê? Você fez a dor passar. É um dom, resmungou Sidney com a amargura. Você já conheceu alguém com um dom antes? Perguntou ele através da porta. Sidney deixou a pergunta no ar. O silêncio que se seguiu, pontuado somente pelo barulho das roupas que eram desabotoadas, puxadas e jogadas de lado. Quando voltou a falar, tudo que disse foi: pode entrar. Victor entrou e a encontrou usando uma calça moletom larga demais e uma regata de alcinha longa demais, mas dava para o gasto. Pediu a Sidney que se sentasse na bancada e ficasse imóvel enquanto examinava seu braço. Depois de limpar os últimos vestígios de sangue, ele franziu a testa. — O que foi? Perguntou ela. — Você foi baleada. — É óbvio. — Você estava brincando com uma arma ou algo do tipo? — Não. — Quando isso aconteceu? Perguntou ele, pressionando os dedos no pulso dela. — Ontem. Victor não desviou os olhos do braço de Sidney. — Você vai me contar o que aconteceu? — Como assim? Perguntou ela, fazendo-se de desentendida. — Bem, Sidney, você está com a bala alojada no braço. Sua pulsação está lenta demais para alguém da sua idade, e sua temperatura corporal está cerca de 5 graus mais fria do que deveria. Sidney se retesou, mas não disse nada. — Você está ferida em algum outro lugar? Indagou ele. Sidney deu de ombros. — Não sei. — Vou devolver um pouco de dor para você, avisou Victor, para ver se você tem algum outro ferimento. Ela acenou positivamente com a cabeça, um gesto breve e tenso. Ele apertou firme o braço de Sidney e o frio intenso e penetrante esquentou até se tornar uma dor, que dava fisgadas agudas em diferentes pontos do seu corpo. Ela arfou, mas suportou a dor enquanto dizia a ele todos os lugares onde doía mais. Sidney observou Victor trabalhar. Seu toque era incrivelmente suave, como se ele tivesse receio que ela fosse quebrar. Tudo em Victor era suave, a pele, os cabelos, os olhos, as mãos que dançavam no ar logo acima da pele dela, tocando-a apenas quando absolutamente necessário. Bem, concluiu Victor depois de fazer os curativos nela e tirar o que havia lhe restado de dor. Fora o ferimento à bala e um tornozelo torcido, você parece estar bem. Fora isso, repetiu Sidney num tom seco. Tudo é relativo.
Você está viva. Estou. Vai me contar o que aconteceu? Você é médico? Retrucou ela. Era para ter sido, há muito tempo. O que aconteceu? Victor suspirou e se reencostou no toalheiro. Vamos fazer uma troca, uma resposta por outra. Ela hesitou, mas por fim concordou. Quantos anos você tem? Perguntou ele. 13. Ela mentiu porque odiava ter 12 anos. E você? 32. O que aconteceu com você? Tentaram me matar. Isso eu percebi, mas por que alguém faria isso? Sidney balançou a cabeça. É a sua vez. Por que você não se tornou médico? Eu fui preso, respondeu ele. Por que alguém tentaria te matar? Ela coçou a canela com a sola do pé, algo que fazia-o mentir, mas Victor ainda não a conhecia o suficiente para saber disso. Não faço ideia. Sidney quase perguntou sobre a cadeia, porém mudou de ideia no último instante. Por que você me deu carona? Eu tenho um fraco por vira-latas, disse ele. Então a surpreendeu ao perguntar. Você tem algum dom, Sidney? Após um longo tempo, ela balançou a cabeça. Victor baixou os olhos, e ela viu algo atravessar o rosto dele como uma sombra. Pela primeira vez desde que o carro havia parado ao lado dela, Sidney sentiu medo. Não um medo arrebatador, mas um pânico leve e constante que começou a se espalhar por sua pele. Então Victor ergueu o olhar e a sombra havia sumido. Você deveria descansar um pouco, Sidney, sugeriu. Fique com o quarto no fim do corredor. Victor se virou e saiu do banheiro antes que ela pudesse agradecer. Victor foi até a cozinha da suíte, separada do restante do quarto por apenas uma bancada de mármore, e se serviu de uma bebida de suprimentos de garrafas que ele e Mitch juntaram desde que saíram da prisão e que Mitch tinha trazido no carro. Sabia que a garota estava mentindo, mas resistiu ao impulso de recorrer aos métodos de sempre. Ela era uma criança e claramente estava com medo. Além disso, já havia sido machucado o suficiente. Victor deixou Mitch ficar com o outro quarto. O homem zarrão jamais caberia no sofá, e Victor dormia pouco, de qualquer forma. Se por acaso se sentisse cansado, não se importaria nem um pouco de ficar no sofá de veludo. Essa era a pior coisa da prisão. Não as pessoas, a comida ou mesmo o fato de ser uma prisão, a merda do beliche. Victor pegou a bebida e caminhou pelo chão laminado de madeira da suíte do hotel. Era notavelmente realista, mas não rangia, e ele conseguia sentir o concreto por baixo. Seus pés passaram bastante tempo sobre o concreto para saber. Uma parede inteira da sala era de janelas que iam do chão ao teto, e no meio havia uma porta dupla que dava para a varanda. Ele foi para o patamar estreito, a 7 andares do chão. O ar estava frio, e Victor desfrutou dele, os cotovelos apoiados no parapeito de metal gelado, enquanto segurava o copo. Embora o gelo fizesse o vidro ficar frio a ponto de machucar seus dedos, não que ele sentisse alguma coisa. Victor observou Merit. Mesmo a essa hora, a cidade estava viva. Um lugar pulsante e barulhento, repleto de pessoas que ele conseguia sentir sem sequer estender a mão. Entretanto, naquele momento, cercado pelo ar frio e metálico da cidade e pelos milhões de corpos vivos que respiravam e sentiam, ele não pensava em nada disso. Seus olhos pairavam acima dos edifícios, mas sua mente estava longe dali. Capítulo 11. 10 anos antes, Universidade de Lockland. E aí? Perguntou Victor mais tarde naquela noite. Ele tinha bebido algumas doses. Os dois mantinham uma prateleira estocada com cerveja para reuniões de amigos e um suprimento de destilados na gaveta debaixo da pia do banheiro para dias muito ruins ou bons. É possível, respondeu Eli. Notou o copo na mão de Victor e foi ao banheiro para se servir de uma bebida. Isso não é verdade, retrucou Victor. É impossível ter controle suficiente, esclareceu Eli enquanto tomava um longo gole. É impossível garantir a sobrevivência, muito menos qualquer tipo de habilidade.
Experiências de quase morte ainda são de quase morte. É arriscado demais. Mas se não der certo, a gente pode ter o controle necessário ali. Não seria o suficiente. Você me perguntou se alguma vez quis acreditar em alguma coisa. Eu quero acreditar nisso. Quero acreditar que existe algo mais. Victor derramou um pouco de uísque. Que a gente pode ser mais. Cacete, nós podemos ser heróis. Nós podemos morrer, disse Eli. Para isso só basta estar vivo. Eli passou os dedos pelos cabelos. Estava incomodado, indeciso. Victor gostava de vê-lo daquele jeito. É só uma teoria. Nada do que você faz é para ser teórico, Eli. Posso ver isso em você. Victor ficou orgulhoso de conseguir verbalizar a observação na primeira tentativa, levando em conta seu nível de embriaguez. No entanto, tinha que ficar calado. Não gostava de que as pessoas soubessem o quanto ele as observava, imitava e se comparava a elas. Eu consigo ver isso, concluiu em voz baixa. Acho que você já bebeu o suficiente. Victor baixou os olhos para o líquido âmbar. Os momentos que decidem a vida de alguém nem sempre são evidentes, nem sempre gritam precipício. E 9 em cada 10 vezes não acorda para passar por baixo. Não há linha a ser cruzada, nem pacto de sangue ou carta oficial em papel elegante. Nem mesmo são demorados e repletos de significado. Entre um gole e outro, Victor cometeu o maior erro da sua vida e consistiu em nada além de uma frase. 3 pequenas palavras. Eu vou primeiro. Ele havia refletido sobre o assunto na volta do carro do aeroporto. Ao se perguntar por que não, havia refletido sobre o assunto enquanto almoçavam e enquanto caminhavam pelo campus, terminando o café e por todo o caminho até o dormitório e os alojamentos dos veteranos logo à frente. Em algum momento, entre o terceiro e o quarto copo, a interrogação tinha se tornado um ponto final. Não havia escolha. Não havia mesmo. Era a única maneira de não ser apenas um espectador dos grandes feitos de Eli. De participar, de contribuir. O que você tem? Perguntou Victor. Como assim? Victor ergueu uma sobrancelha pálida sem se deixar enganar. Ele não usava drogas, porém sempre tinha alguma coisa. Era o jeito mais rápido de ganhar dinheiro e fazer amigos em Lockland. Ou, como Victor podia apostar, em qualquer universidade. Então, Eli pareceu entender do que Vic estava falando. Não? Victor já havia desaparecido no banheiro e voltou de lá com a garrafa de uísque e ainda estava bem cheia. O que você tem? Perguntou de novo. Não. Victor suspirou por cima da mesinha de centro, pegou um pedaço de papel e começou a escrever um bilhete. Veja os livros na prateleira de baixo. Pronto, anunciou ele, estendendo o papel para Eli, que fez uma careta. Vic deu de ombros e tomou outro gole. Eu trabalhei duro naqueles livros, explicou ele, equilibrando-se no braço do sofá. É poesia, e uma carta de suicídio melhor que qualquer que eu seria capaz de escrever agora. Não, repetiu Eli, mas a palavra soou distante, baixa, e o brilho se intensificava nos olhos do amigo. Isso não vai dar certo. Entretanto, ao mesmo tempo que dizia isso, ia até a mesa da cabeceira do quarto, onde Victor sabia que ele guardava os comprimidos. Victor se levantou do sofá e foi atrás de Eli. Meia hora depois, deitado na cama com uma garrafa de Jack Daniels e um frasco de analgésicos, ambos vazios do lado da mesinha mais próxima, Victor começou a se perguntar se havia cometido um erro. Seu coração batia forte, forçando o sangue a percorrer rápido demais as veias. Sua visão ficou turva e ele fechou os olhos. Um erro. Victor se sentou de súbito, certo de que iria vomitar, mas foi empurrado de volta à cama por mãos que o mantiveram deitado. Nada disso. Eli. E ele só reduziu a pressão depois de Victor engolir em seco e se concentrar nos ladrilhos do teto. Lembro que a gente conversou, disse ele. Algo sobre lutar, sobre força de vontade. Victor não estava prestando atenção. Não conseguia escutar muita coisa, além da própria pulsação.
E como seria possível seu coração bater ainda mais rápido? Ele não se perguntava mais se havia cometido um erro. Tinha certeza de que, em seus 22 anos de vida, essa fora o pior plano que já concebera. Era o método errado, dizia a enfraquecida parte racional dele, a que vinha estudando a adrenalina, a dor e o medo. Não devia ter tomado anfetaminas com uísque. Não devia ter feito nada para entorpecer os nervos e os sentidos, para facilitar o processo, mas se sentia ansioso, temeroso. Agora, a sensação era de estar anestesiado, e isso o assustava mais que a própria dor, porque significava que ele podia simplesmente desvanecer até a morte sem que percebesse. Isso estava muito errado. Mas aquela voz dentro dele adormecia aos poucos e era substituída por um crescente e ansioso. Pode dar certo. Ele se ateve a esse pensamento durante o pânico letárgico. Podia dar certo, e se desse, queria a chance de deter o poder, a evidência, a prova. Queria ser a prova. Caso contrário, esse seria um monstro de Eli, e ele não seria nada além de um espectador. Porém, dessa forma, ele seria o monstro, parte essencial e indissociável das teorias de Eli. Tentou contar os ladrilhos, mas não conseguia se concentrar. Apesar do esforço do coração, os pensamentos escorriam feito um xarope. Novas ideias jorravam antes mesmo de as antigas partirem. Os números começavam a se sobrepor e se tornar indistintos. Tudo começou a ficar embaçado. A ponta dos seus dedos estavam dormentes, de um jeito preocupante. Não era de frio, mas como se seu corpo estivesse começando a poupar energia, a desligar, iniciando pelas partes menores. A náusea também havia desaparecido. A pulsação agitada era a única coisa que o alertava de que o corpo estava falhando. Como você está se sentindo? Perguntou Eli, inclinando-se para a frente, na cadeira que havia colocado ao lado da cama. Ele não tinha bebido, mas seus olhos brilhavam, reluziam como se dançassem. Ele não parecia preocupado, não parecia com medo. Bom, não era ele quem estava morrendo. A boca de Victor estava estranha. Ele precisou se concentrar muito para formar as palavras. Nada bem, conseguiu dizer. Eles haviam se decidido pela boa e velha overdose por vários motivos. Se falhasse, seria mais fácil de explicar. Além disso, ele poderia esperar para chamar a ambulância só depois de entrarem numa zona crítica. Se Victor chegasse ao hospital cedo demais, não teriam experiência de quase morte, apenas uma muito desagradável. A dormência percorria o corpo de Victor. Os membros, a cabeça. O coração ficou descompassado. Então voltou a bater forte de maneira desconcertante. Ele falava com ele de novo, num tom baixo e urgente. Cada vez que piscava, Victor achava mais difícil voltar a abrir os olhos. E então, por um instante, o medo irrompeu dentro dele. Medo de morrer, medo de Eli, medo de tudo que poderia acontecer, medo de que nada acontecesse. Era tudo tão repentino, tão forte. No entanto, logo a dormência venceu o medo também. O coração dele perdeu o compasso outra vez, e havia uma lacuna onde a dor deveria estar, mas Victor tinha bebido demais para conseguir senti-la. Ele fechou os olhos para se concentrar em lutar contra o que estava acontecendo. Entretanto, a escuridão o engoliu por inteiro. Ele conseguia ouvir Eli falando, e deveria ser importante, porque ele erguia a voz de um jeito que nunca havia feito antes. Mas Victor estava afundado na própria pele, atravessando a cama e o piso, até cair na escuridão.